Olá, fofuras! Como estão, meus amores? Buenos dias! Hoje nós iremos falar um tiquinho aí sobre advérbios. Os advérbios de tempo, modo e lugar, tá certo? Então, conceito. O que são advérbios? Vocês aí já estão craques, né? Porque entendem aí no português. É a mesma coisa aqui no espanhol, tá certo? Advérbio é uma palavra que pode modificar um verbo, um adjetivo ou a outro advérbio. E ele é sempre invariável, tá certo? Então, são palavras invariáveis, não muda, é a mesma coisa sempre, tanto para singular, plural, masculino, feminino e tal. E ele sempre estará modificando um verbo, um outro advérbio ou um adjetivo. Então, se eu perguntar para vocês a quem os advérbios modificam, vocês me dirão adjetivo, advérbio ou um verbo, ok? Então, nós temos aí advérbios de tiempos. São utilizados para indicar quando algo acontece, né? Para indicar o acontecimento de alguma coisa em determinado tempo. Por isso, advérbios de tempo. Então, vejamos aí abaixo alguns advérbios de tempo, tá certo? Nós temos a tabelinha que nós temos os advérbios de tempo, a tradução e o exemplo à frente. Então, nós temos ahora, que significa agora. Carmen chegou ahora, né? Carmen chegou agora, ok? Anoche, que é a noite. Ontem à noite, no caso. Anoche volvimos a las 3 de la mañana. Então, ontem voltamos às 3 da manhã. Antes, que significa antes. Cheguei antes que Leandro. Aún, que significa ainda. Aún não sei se é verdade, né? Ainda não sei se é verdade. Ayer, ontem. Ayer fui mi cumpleaños. Ontem foi meu aniversário. Depois, cheguei depois del amanhecer. Cheguei depois do amanhecer. Temprano, cedo. Podíamos cenar temprano hoje. Poderíamos jantar cedo hoje. Mientras, enquanto. Eu estudio mientras tu ves la televisión. Eu estudo enquanto você assiste televisão. Anteanoche, que é anteontem, né? Anteontem, à noite. Luiz hizo um concerto anteanoche. Luiz fez um concerto, né? Um show anteontem, né? Que é anteontem. Hoje é o cumpleaños de Miguel. Hoje é o aniversário de Miguel. Mañana, né? Que é manhã. Manhã será miércoles, né? Amanhã será quarta, né? Então, nós temos aí a tabelinha com alguns advérbios de tempo, tá certo? Onde vocês deverão aprender, saber, acredito que já seja aí conhecido de vocês, né? Onde nós sabemos que, como o próprio nome já diz, advérbios de tempo, eles irão indicar tempo, acontecimentos de coisas em determinado tempo, tá certo? Ok, até aí? E nós temos essa observação. Todavia, que é a mesma coisa que aún, né? Então, todavia também pode ser utilizado como um advérbio de tempo, certo? Que ele é sinônimo de aún e diferente de aún. Nós vimos lá no acento diacrítico, né? Monossílabos que têm a mesma escrita, só que um é acentuado e o outro não. Então, mudando aí a classificação gramatical e o seu significado, certo? Então, entretanto, também é a mesma coisa que mientras, então também pode ser utilizado como um advérbio de tempo, né? Enquanto isso, ou seja, significa enquanto isso, tá certo? Então, essas aí são nossas observaçõezinhas. E nós temos aí algumas locuções adverbiais. O que são locuções adverbiais? Nós temos duas ou mais palavras que têm o sentido de uma única palavra só, que é o advérbio, né? Então, nós teríamos duas ou mais palavras, chamamos de locuções adverbiais, que têm o mesmo sentido de uma única, que é o advérbio. Então, de quando em quando, nós vemos aí a locução adverbial, né? Mais de uma palavra, que quer dizer de vez em quando, também utilizado como um advérbio de tempo. Ao amanhecer,
Al anoitecer, ao anoitecer, e de noite, tá certo? Então, essas locuções adverbiais aí nós também consideramos como locuções adverbiales temporales, tá certo? Vamos lá aos nossos advérbios de modo. São utilizados para indicar a maneira como algo acontece. Então, para indicar a forma como algumas coisas são desenvolvidas, né? Acontecem. Poderia dizer, eu hablo despacio, eu falo lentamente, né? Então, está indicando aí a forma como está sendo desenvolvida a ação do verbo, né? Então, temos aí abaixo a tabela com alguns dos advérbios de modo. Assim, que significa assim, sempre fui assim, assim. Então, sempre fui assim. Bien, que é bem. Has hecho todo bien. Você fez tudo bem. Despacio, devagar, né? Ou lentamente. Então, puedes hablar mais despacio, por favor? Então, você pode falar mais devagar, por favor? Deprisa, né? Que aí é o contrário de despacio, que é depressa. Caminhava deprisa para não perder o autobus. Caminhava depressa para não perder o ônibus. Peor, que é pior. Fui o presidente que peor tratou a la gente, né? Então, foi o presidente que tratou as pessoas da pior forma. Melhor, debes fazer tu trabalho da melhor forma possível, né? Então, você deve fazer o seu trabalho da melhor forma possível. Facilmente, e aprendido seu telefone facilmente, né? Então, fixei ou aprendi o telefone facilmente, tá certo? Então, da mesma forma, nós temos aí os advérbios de modo que vão indicar a forma como algo, né? A maneira como algo acontece, tá certo? Nós temos esses aí e os exemplozinhos. E também temos essa observação. A palavra solo, que quer dizer somente, e nós temos solo, que é adjetivo, né? Que significa sozinho. Também lembrando aí do acento diacrítico, né? Duas palavras com a mesma escrita, só que uma acentuada. A acentuada é um advérbio, que significa somente, e solo, sem acento, que é um adjetivo, que significa sozinho, tá certo? Vamos lá. Nós temos aí também algumas locuções adverbiais, né? Que são assim, 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 mais ou menos. Em um santiamén, ou rapidamente. Então, quando eu falo em um santiamén, eu estou me referindo à questão de dizer rapidamente. A tontas e a loucas, desordenadamente, al revés, de forma contrária. Então, nós também temos aí essas locuções adverbiais de modo, tá bom? Lembrar aí também aprendê-las, tá certo? Que eu posso pedir aí, cobrar na prova, tanto a tradução como também pedir para que você destaque em frase, ou então juntar, né, advérbios de tempo, advérbios de modo e de lugar e pedir para que locuções adverbiais, aliás, e pedir para que você destaque uma delas, tá bom? Vamos lá. Agora, advérbios de lugar. Eles são utilizados para indicar o local onde acontece algo, né? Como o próprio nome já diz, lugar, então ele estará indicando o local onde algo acontece. Nós temos abaixo, que é abaixo, navegamos rio abaixo, né? Navegamos rio abaixo. Aí, que é aí, el perro estava aí, o cachorro estava aí. Ali, que é ali, nós outros vivíamos ali. Então, nós vivíamos ali. Aqui, que é aqui, te esperarei aqui. Então, te esperarei aqui. Alrededor, que é ao redor, né? Ao redor de alguma coisa. Então, miramos ao redor, pero não encontramos nenhum restaurante. Olhamos ao redor, mas não encontramos nenhum restaurante. Cerca, que é perto. La escuela é cerca de mi casa. A escola é próximo, é perto de minha casa. Delante, que é diante. La verdade está delante de tus ojos, né? A verdade está diante dos teus olhos. Detrás, atrás. Los zapatos estão detrás de la puerta. Os sapatos estão atrás da porta. Lejos, que longe. Eu vivo lejos de mis padres. Então, eu vivo longe dos meus
pais, tá certo? Então, aí também nós tivemos os advérbios de lugar. O que vocês irão aprender, quais são aí os advérbios de tempo, de modo e de lugar. Vimos aí também locuções adverbiais de tempo e de modo, então vocês também deverão aprendê-las, tá certo? Ó, aqui indica o lugar onde se encontra a pessoa que fala. Aí designa o lugar mais próximo que ali. Ali distante a pessoa que fala. Nós temos aí a questão de quando está próximo do falante, quando está próximo do ouvinte e quando está distante de ambos. Então, quando eu digo aqui, ele vai estar próximo da pessoa que fala, no caso eu posso dizer aqui estou bem, né? Aqui estou. Então, aqui estou bem. Então, eu, né? A pessoa que fala. Aí, no caso, vai ser próximo a você, que seria o meu ouvinte. Então, aí, como estás? Né? Ou aí está tu quaderno. Então, está próximo do ouvinte. Quando eu digo, ali estão as pessoas que nós extrañamos, né? Ali estão as pessoas que sentimos saudades. Então, esse ali vai indicar pessoas que estão distantes, tanto de mim que sou falante, como de você que é ouvinte, tá certo? Então, aí seria a questão do uso da a posição de quem fala, né? Falante e ouvinte, e quando é um terceiro, no caso, distante tanto do falante como do ouvinte, tá certo? Temos aí esta atividade. Seleciona a opção correta para responder a frase. La ropa sucia está em cima ou em cima da lavadora. Aqui nós temos aí advérbio de lugar, né? Qual aí, no caso, seria a escrita correta? Nós poderíamos dizer aqui, em cima separado ou em cima junto? Observem aí, respondam e já veremos a resposta correta. La bola se ha desplazado hasta allí, ali ou ali, com 2 L's e sem acento. Mañana iré al teatro de trabajar, después, ya o ahora de trabajar. Llegaron muy tarde, ahora o después a la fiesta de graduación. 2. Selecione a frase que contenha o advérbio de modo. Nós temos 3 frases e qual delas tem o advérbio de modo? Pedro se siente muito mal. Mal é advérbio de modo. Su hijo siempre la llama los domingos. Siempre é advérbio de modo. Nunca se acuesta antes de medianoche. Nunca é advérbio de modo. Então, veja aí, marque e vamos lá, iniciando a correção da primeira questão. La roupa está sucia. Aliás, la roupa sucia está em cima de la lavadora. Então, nós já descartamos aqui a palavra cima, né? Que cima aí não está relacionado ao nosso advérbio de tempo, aliás, de lugar, né? A escrita em cima separado ou em cima junto? No caso aí, em cima junto. A palavrinha é uma só. Então, la roupa sucia está em cima de la lavadora. La bola se ha desplazado hasta allí, ali ou allí sem acento. No caso, allí acentuado, né? Mañana iré al teatro después de trabajar, ya trabajar ou a hora de trabalhar. Já significa já, né? Então, aqui, pelo sentido da frase, nós utilizamos quem? Después, né? Então, amanhã irei ao teatro depois de trabalhar. Então, después de trabalhar. Llegaron muy tarde, ahora ou después a la fiesta de graduación. Pelo sentido da frase, nós completaríamos aí com tarde. Llegaron muy tarde a la fiesta de graduación. Ok? 2. Seleciona a frase que contém o advérbio de modo. Marcaram, Pedro se siente muito mal. Su hijo siempre la llaman dos domingos. Ou nunca se acuesta antes de medianoche. Quem marcou Pedro se siente muito mal? Correto, né? Porque mal, ele aí é um advérbio de modo. Aí vocês poderiam me dizer, tia, dessas palavrinhas tiveram umas que não apareceram lá no quadro.
ok, né? Ali, como eu falei para vocês, são só alguns, tá certo? Mas aí, pelo sentido da palavrinha, e também eu posso passar para vocês outros depois, ou então eu irei só cobrar esses que foram apresentados aqui em nossa avaliação, tá certo? Não se preocupem com nada. Então, minha gente, nossa aula de hoje termina por aqui. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo direitinho, né? Praticamente só relembrar quais são os advérbios e espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer coisa, precisando de mim, estarei à disposição de vocês, tá certo? Gracias, hasta luego, besos en el corazón.